Está no ar mais um episódio do nosso Mobcast, o podcast de mobilidade urbana do V1. Afivela aí o seu cinto de segurança e embarca com a gente no tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como investimentos e soluções em mobilidade urbana potencializam negócios, projetos pessoais e facilitam a vida das pessoas na sociedade em geral. Para falar desse tema, a gente convidou duas feras aqui. Eu estou com a Thaís Augusta, ela que é gerente do produto V1 Aluguel de Carros, e com o Alex Mariano, que é secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura da Prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Tainá. Tudo bem, Tainá. Muito Preparados obrigado. aí para nossa conversa? Preparados. Antes da gente começar, Thaís e Alex, eu vou fazer um convite para você que está aqui nos assistindo no canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, comenta, dá seu like, divulga o nosso conteúdo. E para você que nos escuta nas plataformas digitais, favorita aí o Mobcast na sua playlist. Vamos começar esse papo então? Já começo com a pergunta, que é aquilo que vou direcionar logo para o Alex, Thaís. Alex, você está aqui como secretário em uma área extremamente importante hoje na capital do Espírito Santo, que é uma ilha. Imagine só você administrar a mobilidade urbana dentro de uma ilha, né? E a gente está falando justamente sobre como soluções podem potencializar a cidade em geral e a vida das pessoas. Então, eu queria saber de você quais são os principais desafios hoje dentro da Prefeitura de Vitória para tornar a capital uma referência em mobilidade urbana. Bem, como você falou, Vitória é uma ilha, tem uma parte do continente, mas também ela tem essa parte do continente tem o aeroporto, né, e tem a parte do mar, então ela está muito concentrada ali e tem a questão também do crescimento urbano de Vitória. Ela não tem por onde mais você fazer obras de infraestrutura. Então, o que nós temos que trabalhar agora? Tecnologia. Nós estamos falando aqui sobre soluções tecnológicas que podem melhorar a mobilidade. E uma das situações que nós estamos aí com desafio é a própria questão de semáforo. Nós não tínhamos uma central semafórica que tinha comunicação com semáforos. Hoje, 100% dos cruzamentos comunicam com a central semafórica. Nós estamos com um sistema de nuvem fazendo correção automática de acordo com o fluxo de veículo. Vamos tentar colocar vários pontos de leitura para fazer uma inteligência artificial nisso. Na década de 70 e 80, quando você tinha problemas de mobilidade, se tinha muitos viadutos e fazer novas alternativas de vias. Vitória não tem mais condições de se fazer por causa desse próprio adensamento. Então nós temos que trabalhar aí formas, maneiras de você otimizar, de melhorar essa fluidez. Então, o semáforo é uma situação, ciclovias, anéis cicloviários, aluguel de bicicleta, plataformas de utilização de veículo que você consiga otimizar o próprio veículo, né? Em vez de você ter 10 veículos, se você tiver 3 veículos circulando numa capacidade de otimização, isso é bom para a mobilidade. Então, esse é o nosso desafio que nós estamos aí. Alex, você tocou em vários pontos que estão diretamente associados ao negócio que a Thaís gerencia. Você falou sobre tecnologia como solução, falou sobre o consumo mais consciente da mobilidade. E, Thaís, eu queria que você trouxesse para esse bate-papo o que de fato é o V1 Aluguel de Carros e como que ele caminha, né, para trabalhar dentro de um produto que as pessoas já conhecem, que é alugar um carro, soluções que elas desconhecem, como um mecanismo para tornar o consumo de carro, de mobilidade urbana, mais consciente. A proposta do V1 Aluguel, acho que está muito em sinergia aí com os desafios, né, que o secretário mencionou. O V1 Aluguel, ele nasceu diante dessa dor acho que do cliente, né, que hoje, até então, sofria com essa morosidade, com a burocracia que é você ter acesso à alocação de um veículo, ao tempo que se leva, né, para você alugar um carro, preso numa fila de balcão de locadora. Então, com base nisso, o V1 trouxe aí, inovou num produto de aluguel de carro 100% digital, onde você, do conforto aí da sua casa, do seu trabalho, com um aplicativo baixado no seu celular, você consegue fazer uma reserva de um carro, né, para sua demanda aí, seja ela qual for. E ainda com um diferencial
que aí é exclusivo do V1, a gente não tem isso no mercado, que é você poder alugar um carro por meia diária, né? Então, você tem aí a liberdade de trabalhar a sua necessidade, né, se utilizando do serviço de aluguel de carro, de meia diária até 11 meses. E nisso, isso tornou o aluguel, o serviço de aluguel de carro mais próximo, né, do consumidor. Então, além de da gente ter um modelo de estações, né, eu não tenho loja física, então hoje, na Grande Vitória, nós temos 3 estações espalhadas aí pelas cidades. Eu dou a conveniência, a comodidade do meu cliente retirar o carro em qualquer uma dessas estações, a que estiver mais próxima de você, e de devolver também, sem ter que sofrer com ônus ou com custo além do valor da locação por isso. Então, o aluguel de carro, ele com essa opção de meia diária e esse acesso mais simples, mais fácil, você consegue transformar essa micromobilidade, né? Eu tenho uma determinada atividade ali no meu dia, várias atividades, onde, de repente, o transporte por aplicativo ele já não seria aderente, porque eu tenho várias atividades para fazer no mesmo dia. Então, eu trago o aluguel de carro para fazer sentido e fazer parte dessa mobilidade, dessa necessidade de deslocamento que a gente tem. Hoje, no caminho para cá, para a gravação, eu vim junto com o secretário para a gente poder bater um papo antes dessa conversa aqui, e ele foi me apontando no trânsito uma coisa que eu não tinha parado para prestar atenção. Realmente, em cada carro, a maioria, né? Em cada carro, uma única pessoa dentro do veículo. Isso faz parte até de um estudo que você estava compartilhando comigo, né, secretário? Que mostra o quanto a gente gasta hoje de energia, Thaís, por não consumir o veículo quando a gente realmente precisa. Ou simplesmente compartilhar esse consumo e torná-lo mais consciente. É isso. Tem uma pesquisa da NTP que 70% dos veículos eles circulam apenas com o motorista. Então, assim, eles circulam com 20% da sua capacidade de carga, né? Porque você tem um motorista, tem mais o chamado carona, né? E tem o porta-mala também, que ele tem uma capacidade de você... E dentro dessa pesquisa é onde que ele está apontando que o futuro, porque hoje você tem carros assim, às vezes você tem SUV, caminhonete, que o espaço é muito grande, acaba consumindo o espaço físico nas caixas, assim, nas vias, e apenas com uma pessoa. Então a tendência é de carros mais compactos, de carros de circulação metropolitana, que são carros que vão em torno de 90 a 100 km por hora, para dentro de vias metropolitanas, e também a tendência de carros elétricos, né? De acordo com o custo-benefício, a tecnologia vai evoluindo, o valor ele vai diminuindo, né? E assim, a demanda vai crescendo, né? O complexo de construtivo do carro também vai aumentando, então a tendência também no futuro de carro menores e elétrico. No Canadá já está fazendo um estudo e já está se colocando algumas startups com carros nesse sentido e assim, a aceitação está sendo muito grande. E hoje, qual é o perfil do cliente do aluguel, Thaís? O Alex trouxe aqui, né, um pouco desse comportamento das pessoas, uma pessoa por carro. Mas hoje, quando alguém vai alugar carro, necessariamente é uma pessoa que quer aquele carro só para ela, ou é uma viagem em família, ou é uma necessidade, uma mudança. Você pode até comentar, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto empresarial. Então, Tainá, é bem diverso mesmo, né? As necessidades que levam a pessoa, né, ou a empresa a consumir o produto de aluguel de carro. Mas, basicamente, hoje a gente está falando, acho que a pandemia também fortaleceu muito isso, essa micromobilidade, né, eu tenho uma necessidade aí de realizar várias atividades ao mesmo tempo, né, no mesmo dia. A gente tem o turismo, né, que, assim, férias, embora o nosso estado a gente não tenha um apelo turístico, né, muito em evidência, mas a gente recebe turistas no nosso estado, então a gente tem um apelo turístico, a gente tem férias, né, pessoas que querem fazer test drive no carro, quer testar determinado modelo, tá ali indeciso com o modelo que quer comprar, então ele aproveita e aluga um carro para poder fazer um test drive. Grupo de amigos que querem fazer viagem, querem dividir ali a despesa, exatamente porque não querem ir no carro próprio, ou não querem ir num único carro, quer juntar todo mundo. Então é bem diverso. E no ambiente corporativo, enfim, a necessidade é basicamente para que a empresa possa
enfim, transferir mesmo para quem entende, para quem domina de carro, e ela focar no core dela, que não é carro. Então, ela procura o serviço de aluguel de carro como maneira de potencializar aí também a atividade fim dela. A gente está falando de estações virtuais, onde a pessoa vai lá com o seu celular, desbloqueia o carro, sai com aquele veículo, devolve naquela estação em outra estação. Como funciona isso dentro do ambiente corporativo, né? Hoje o V1 tem um produto dedicado às empresas, e como que é essa modalidade? A gente utilizou dessa solução, né, que a gente desenvolveu e que hoje já está na rua aí no modelo de estações, e a gente trouxe isso para o modelo corporativo. Em que formato? Hoje é comum dentro das empresas ela ter veículos dedicados por área, né? E essa solução que a gente desenvolveu, o aplicativo do V1, a gente consegue fazer a gestão de compartilhamento desses carros. Então, onde uma empresa hoje, de repente ela tem, sei lá, 3, 4, 5 carros dedicados para atender 2, 3 áreas, ela consegue colocar esse mesmo recurso, né, de quantidade de veículos, e fazer a nossa plataforma faz o gerenciamento de oferta e demanda desses carros. A gente habilita, né, a empresa habilita funcionários dela que vai fazer o uso da ferramenta, e ali ele disponibiliza aqueles carros, né, como recurso para o aluguel interno, e ali a minha plataforma, o aplicativo, ele vai fazendo esse gerenciamento de reserva, de disponibilidade do carro. E aí tem empresas que a gente já consegue, de fato, comprovar a redução. Empresas que tinham X volume de carro e com o gerenciamento dessa frota através do aplicativo, a gente conseguiu reduzir essa frota dela por gerar maior disponibilidade. Eu deixo de ter o recurso individual para que uma pessoa só use, né? E eu começo a compartilhar aquele recurso para várias áreas. É porque na prática, o que você está querendo dizer para a gente é que antes, por exemplo, tinha um carro que ficava com uma pessoa o dia inteiro. Exatamente. E às vezes ela nem precisava daquele carro o dia inteiro. Quando ela passa para esse modelo do V1, o carro não é só para ela, é para o tempo que ela precisa. Que ela precisa. Ela usa, ela faz uma reserva através do aplicativo, ela usa o carro por aquele período. A partir do momento que ela informa que ela vai devolver aquele carro na X data, em X horário, a partir daquele momento, aquele carro se torna disponível para outra pessoa fazer o agendamento. Então, ou seja, ela começa a compartilhar, ela não tem mais aquele carro dedicado para ela. A gente consegue fazer de um único recurso, disponibilizá-lo para que várias pessoas utilizem. E isso dentro do ambiente corporativo, isso é muito comum. E é uma demanda real, é uma necessidade real. A prefeitura tem recebido do universo corporativo também retornos, solicitações, ou vocês, junto a algumas empresas, têm buscado soluções em mobilidade, Alex? Na parte de gestão, nós focamos na parte de tecnologia nesse momento mesmo da questão de semáforos e alguns modais de transporte, que é a própria ciclovias, né, que é o aluguel de bicicletas. Eu quero aproveitar o gancho da questão de otimização de veículos, que isso é um impacto direto nas vias públicas, né? Então, assim, nos ajuda muito o V1 nesse momento. Tem um reflexo bom, porque se você tem um veículo que você otimiza com várias pessoas podendo utilizar, é melhor que você ter 10 veículos com pessoas distintas, né? E uma situação tem que coadunar com a outra, igual o rotativo, né, o estacionamento rotativo. Algumas cidades aí estão com dificuldade de trabalhar com rotativo. Se você não tiver um estacionamento rotativo, você não democratiza o espaço público do uso da vaga. Uhum. A pessoa entra de manhã, fica até o final da tarde, e assim, o comércio reclama muito quando não tem rotativo na região. Então a gente também está trabalhando com rotativo e tentando ver até tecnologias. Por exemplo, se você chegar na Praia do Canto, você saber qual rua que tem vaga de rotativo, para você ir já direto na rua. Então nós estamos estudando essa possibilidade de colocar sensor na vaga, ou colocar câmeras digitais para fazer esse tipo de leitura. Tecnologia. Coadunando, porque você otimiza também o tempo de uso. Em vez da pessoa ficar circulando para saber onde que tem a vaga, ela já pode ficar sabendo por antecedência, previamente que ali tem uma vaga, e sim, bem próximo, né? Então, a gente está trabalhando nessa parte tecnológica, e nós estamos também contratando um plano de mobilidade, que o último que foi feito foi em 2004. Eu acho que daqui nos próximos 30 dias nós assinamos o plano de mobilidade. E dentro do plano de mobilidade, ele vai estudar
todos os modais de mobilidade, tanto do pedestre quanto do veículo, transporte coletivo e também dos apps, né? Nós vamos buscar informação de quantas pessoas que transportam, se tem uma matriz de origem e destino que pode nos ajudar, porque às vezes você pode ter que criar algum tipo de bolsão de estacionamento no lugar onde que a gente achou que não precisava. Nós temos uma discussão muito grande no centro de Vitória, a revitalização do centro de Vitória. O centro de Vitória ele tem uma dificuldade de estacionamento. Agora, nós na Princesa Isabel criamos um estacionamento de 9 da manhã até as 17 horas, numa via paralela. Foram criadas 65 vagas. A mesma coisa dentro de Jardim Camburi, criamos mais 55 vagas. Então, são mecanismos que nós obtivemos através de informação de usuários, da necessidade de criar uma dinâmica para você viabilizar essa mobilidade. Então, o estacionamento é um dos grandes desafios das grandes cidades. Ô Alex, quantos carros circulam em média hoje na capital? E vocês já fizeram um estudo sobre o que seria o ideal, de fato, para que a gente pudesse circular pelo trânsito, assim, com mais tranquilidade? Lógico, gente, nós não estamos comparando Vitória a São Paulo, outras grandes capitais. Mas para quem mora na ilha, em certos momentos, é sim um desafio você se programar para sair de casa e ter que enfrentar um trânsito. Então, qual é a realidade hoje? Qual seria o ideal? Vitória, como nós falamos, ela tem uma característica de um adensamento. Você tem o maciço central, que é ali o Parque da Fonte Grande. Então, do lado do maciço central, você tem a rodovia Serafim-Derense, que na verdade ela não trabalha como uma rodovia, mas como uma via local, que é uma faixa no sentido, uma faixa no outro sentido. Então, assim, é uma via de ligação entre sul e norte, que não acaba sendo otimizada, porque sendo utilizada, na verdade, porque ela acaba sendo uma via local dos moradores da região da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio. Aí nós saímos da Florentino Avidos, da segunda ponte. Nós temos quais opções? Nós temos a opção da Avenida Américo Buarque, que ela vai mudando de nome, né? Avenida Beira-Mar, Nossos Navegantes, enfim. Chega no momento que você faz a bifurcação para você pegar a Avenida Vitória, que vai virar César Zilau. Aí você tem a Fernando Ferrari, Reta da Penha. Então você tem duas arteriais que liga a parte continental, a parte norte e a parte sul, que liga Vila Velha e Cariacica. Então tem uma dificuldade muito grande de você trabalhar investimento de infraestrutura. Então um mecanismo como esse do V1 é muito interessante, porque você tem que otimizar mesmo, tem que melhorar a otimização dos espaços na via, porque você tem dificuldade de criar novas vias, de criar viadutos, passagem de nível. Então, a Vitória recebe na hora pico da manhã os moradores da região metropolitana, porque você tem aqui Justiça Federal, Ministério do Trabalho, INSS, você tem os órgãos federais que estão na capital. Se você tiver durante todo o dia 1 milhão de veículos circulando, contando com o pico da manhã e o pico da tarde e entre os picos, numa cidade onde você tem dificuldade de ampliar a infraestrutura, você sente então na hora pico o trânsito. Reta da Penha, Dante Michelini, Avenida Beira-Mar, acesso à segunda ponte, acesso à terceira ponte, e na saída, algumas obras que estão sendo feitas, eu acho que vão ajudar. Mas, com o passar do tempo, o número de veículos continua aumentando. Então, ela tem um limite dessa melhoria. Então, a expansão da rodovia das Paneleiras de 2 para 3 faixas é interessante. Vai ser construído um viaduto com passagem de nível para você tirar o semáforo, também é interessante. Mas chega um momento que, daqui 10 anos, volta o volume de carro crescendo, aquela obra daquela infraestrutura já não atende mais e já não dá mais o esperado. Então, por isso que otimizar o serviço, transporte coletivo com qualidade, transporte otimizado com apps, é muito interessante. Porque se você tem 1 milhão e você consegue colocar 700 mil, 300 mil a menos, se for 30% no futuro próximo de otimização de veículos, você já consegue contrabalancear
o crescimento da frota. E caminhando com o que você está falando, Thaís, eu te pergunto, o V1 ele tem as estações já posicionadas, como é que é o estudo para implantar uma estação do V1? E se há estudos para buscar essa parceria até com a Prefeitura de Vitória, para estações mais distribuídas na capital, porque a gente está falando de um serviço, pessoal, você que está em casa aí nos assistindo ou nos escutando nas plataformas digitais, a gente está falando de um serviço de aluguel de carros que é praticamente igual a alugar uma bicicleta, né? Você vai usar ali, vai deixar ela em outro ponto, depois você pode pegar ela em outro ponto e colocar em outro, ou devolver no mesmo. Então, como que é feito esse estudo para definir as estações e se há estudos ocorrendo para novas estações distribuídas justamente para caminhar junto com essa evolução que o Alex trouxe aqui para a gente, Thaís? Ok, vamos lá. O estudo é feito com base no local de maior concentração e circulação de pessoas, né? É o primeiro farol direcionador que a gente utiliza, onde que dentro das cidades existe maior concentração de pessoas, então ali a gente determina o posicionamento da estação. A gente define também, baseado, é claro, onde a gente consegue ofertar também, ter maior oferta, né? Desculpa, maior demanda, onde que as pessoas têm maior correlação com o serviço de aluguel de carros. Então, basicamente, é essa estratégia que a gente utiliza para definir. Naquela região ali, a gente tem carência do serviço de aluguel de carro, a gente, né, ainda não, a população daquela região não é atendida. Então, ali a gente começa a gerar indicadores que podem direcionar e definir aí o posicionamento das estações. E aí, com relação a outra pergunta, é um exercício que o V1, que a companhia como um todo, faz a todo momento, né? De que maneira que a gente, em conjunto com os órgãos, com as instituições, a gente pode estar melhorando e contribuindo com essa questão de mobilidade, né? De facilitar a mobilidade e a vida da gente enquanto cidadão. Esse, além de ser um exercício diário, é um compromisso que a gente tem de fazer, de se tornar essa mobilidade mais fácil, né, potencializar ela em benefício, né, do cidadão, de questão de trabalho, de lazer, enfim. A gente está falando que o V1 do Espírito Santo, mas já é um produto a nível Brasil, né, o aluguel de carros. A gente tem o produto V1 Aluguel de Carros hoje. A gente lançou em dezembro de 2019 em Vitória, né, aqui no estado. Nós estamos na Grande Vitória, aí, com alguns estudos de ampliação para outros municípios dentro do estado, mas nós já expandimos para outros estados. Hoje o V1 Aluguel também está em Curitiba. Nós inauguramos o V1 Aluguel e Assinatura em Curitiba em novembro do ano passado. E já vai para um ano aí, enfim, Curitiba recebeu muito bem, né, a novidade, de fato é um produto inovador. Uma capital ali. Uma capital, assim, exigente, né, tem sido um desafio mesmo diário. A gente fala isso porque aqui no estado a gente está dentro de casa, né, a gente faz parte, enfim, de uma empresa, de um grupo capixaba, um grupo muito forte, onde os capixabas conhecem, se identificam, então é muito fácil, é muito simples você falar de V1, as pessoas associarem, ter a credibilidade, né, que o nosso produto, que a empresa possui. E quando você vai para um mercado como Curitiba, inclusive não foi à toa que Curitiba foi escolhida para ser justamente, a gente entende, existe uma máxima, né, que se você passa pelo crivo do curitibano, você está aprovada aí para levar seu produto para qualquer cidade do país, porque ele vai ser sucesso. E, de fato, o curitibano, ele é um público bem exigente, né, é um público, enfim, que gosta de produtos personalizados. Que investe em mobilidade, investe em mobilidade, tecnologia. a capital. Então, assim, tem sido desafiador, mas muito, muito gratificante, porque tem nos ajudado a contribuir com a evolução do nosso produto. Aquilo que o capixaba já tinha lapidado e tudo mais, o curitibano está vindo e somando com isso. E no mercado corporativo, a gente já atende aí, enfim, a gente está no Brasil como um todo, né? A gente tem carros distribuídos aí em todos
os estados, basicamente todos os estados do Brasil. Não é um produto, enquanto o aluguel é pessoa jurídica, eu não estou limitada aos estados do Espírito Santo e do Paraná. E o que difere, né? É um produto personalizado, vocês têm um time de soluções ali para solucionar o que a empresa precisa. Com o crescimento, né, da frota, até do produto do V1, nós criamos um time de soluções. Esse time de soluções é um time formado profissionais, consultores de venda que atende basicamente o mercado corporativo. Então, empresas com demandas específicas, de frota específica, de segmentos específicos, nos acionam e aí a gente tem nosso time de soluções que vai personalizar, entender qual é a realidade daquele segmento para que consiga dimensionar ali o melhor, dentro do nosso portfólio, né, de serviços do V1, o que melhor vai atender ali, visando, enfim, garantir melhor acesso à mobilidade, redução de custo. Então, é um time capacitado e pronto para atender esse mercado corporativo dentro de todos os produtos que o V1 possui aí no seu portfólio. E dentro do período que a empresa precisa? Aí é personalizado mesmo, é volume de frota, é mix de frota, é tempo, de repente é um equipamento mais específico, com algum acessório mais específico, modelo e a gente personaliza. Hoje o modelo de aluguel de carros que eu tenho no mercado, né, nas estações, a gente diz assim que ele é um produto, eu tenho ali, ele está aberto para todo o público. Então, eu tenho um mix de frota definido, eu não consigo personalizar aquilo de acordo com a minha necessidade. O que eu personalizo é o meu mix de frota, que aí eu tenho um mix que atende. Eu tenho os carros de entrada, eu tenho os intermediários, eu tenho SUV, eu tenho caminhonete, então eu atendo aí todo o mix, né, de necessidades, mas eu tenho ali prazos definidos, preços definidos. Quando você vem para um ambiente corporativo, você já consegue personalizar isso. Muito decorrente da especificidade da frota que aquela companhia necessita, da demanda que ela gera. Então, a gente consegue personalizar, em se falando de aluguel de carro, de acordo com aquilo que a empresa necessita. Perfeito. Alex, Thaís, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa que rendeu aí muitos dados e assuntos interessantes, mas antes de terminar, eu queria que o Alex comentasse um pouco sobre o que hoje Vitória precisa de empresas, então, para caminhar para essa evolução no assunto de mobilidade urbana, com mais inteligência, mais tecnologia, junto com o que vocês, como instituição pública, já têm buscado para oferecer para a sociedade. Primeiro quero dizer que a Prefeitura de Vitória, né, o prefeito Lourenço Pasolini, ele é muito dinâmico, né? Ele é tecnológico, muito mais do que eu, inclusive. Então, ele está assim, sempre aberto, à disposição para ouvir novas ideias. Então, a Secretaria de Trânsito está aberta para ouvir novas ideias e concepções e também pegar as informações. Eu acho que é importante, por exemplo, essas origens e destinos que você tem lá, do trabalho do dia a dia, passar essa informação para a gente. Por exemplo, você tem uma origem que começou a crescer bastante, que eu acho que é da região ali de Jardim Camburi. A gente estava até falando dali, que nós moramos em Jardim Camburi, eu nem sabia que tinha um posto lá do V1, eu passei e vi o posto do V1, eu achei até interessante. Estamos com 2 agora. Agora 2, então, isso pra gente é importante a gente ouvir isso, porque a gente pode trabalhar especificamente algumas regiões, algumas áreas, o tratamento viário, o tratamento de semáforo, né? Algumas discussões em incentivar, na verdade, essa utilização de transporte através de app. Incentivar como? Incentivar de várias formas. Eu acho que o poder público ele tem que incentivar as boas práticas e, com certeza, essa é uma das boas práticas. Enquanto Curitiba é referência na mobilidade nacional, já te peguei várias experiências de Curitiba. Então, Vitória e Curitiba, vocês estão muito bem. Isso aí. Thaís, e para quem tiver mais interesse em conhecer o V1, o produto do aluguel de carros, quais são os canais? Vamos lá. Baixar o nosso aplicativo, que está disponível aí nas lojas, que é o V1. Aí você pode baixar, você tem acesso aí a todos os produtos, né, do portfólio do V1, tanto a viagens, que é o transporte por aplicativo, o aluguel, a assinatura. Pode também falar com a gente pelas nossas redes sociais, né, o Instagram, e o mercado corporativo, quiser receber aí nosso time de soluções, conhecer um pouquinho quais as soluções que nós temos em mobilidade, aluguel de carro, é só acessar o site aluguelandv1.com.br. Tá certo.
Muito obrigada aí pela participação de vocês. Hoje o Mobcast, o podcast de mobilidade urbana do V1, teve o prazer aqui de receber o Alex Mariano, ele que é secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, nome grande, né, Alex? Na secretaria é muito trabalho, hein? E também a Thaís Augusta, que é gerente do produto V1 Aluguel de Carros. Muito obrigada por ter embarcado conosco nessa viagem e a gente te espera no próximo episódio.